Olá, pessoas, sejam todos e todas bem-vindos a essa live. Que bom ter você aqui. Vamos hoje falar um pouco mais sobre os paradigmas. Deixa eu só entrar no computador, porque eu gosto de acompanhar por lá os comentários. Então sejam bem-vindos, é muito bom ter você aqui nessa série de lives. Essa semana a gente está falando sobre o professor, sobre o bem-estar do professor, sobre a autoestima do professor, né? Por quê? Porque a gente está vendo que os professores estão adoecendo e essa live é uma live de esquentar, para preparar o professor para a semana que eu estou organizando, que é a semana da sala de aula afetiva sem disciplina. Então, como vai ser essa semana? Essa semana vai ficar entre os dias 9 e 13 de janeiro, onde eu estarei disponibilizando 3 aulas para mostrar o caminho para acabar com a disciplina. Então, para o professor chegar nessa aula, ele precisa já estar tendo contato com os pilares que eu trabalho, com a forma com que eu trabalho, porque em 3 aulas, se ele já passou por essas lives, ele vai entender melhor, vai absorver melhor, vai aproveitar mais do conteúdo que está sendo disponibilizado lá. Então, se você ainda não se inscreveu, depois dessa live, vai lá na bio, se inscreva. É um evento totalmente gratuito, é um evento online, então é um evento para a gente começar o ano já com o pé direito, já mostrando a nossa melhor versão, né? Se tornando a professora abelha que eu tenho certeza que vocês são e que eu sou. Então, quem não sabe do que eu estou falando, depois assiste lá a primeira live, que lá eu estou falando sobre esse conceito, essa visão de mundo, que é a visão do professor abelha, que é a visão da abelha, né? Então, nesse evento, eu quero um evento lotado de abelha. É um evento que foi preparado, está sendo preparado com muito carinho e eu espero vocês lá. Então, nessa live de hoje, eu vou estar falando sobre paradigmas, né? E quem sou eu? Para quem não me conhece, eu sou Gleice Mayra, eu sou especialista em comportamento infanto-juvenil, eu atuo com formação de professores e como professora do ensino básico na Rede Municipal do Rio de Janeiro, uma escola pública, uma escola de área de conflito, e é nessa sala de aula que eu vou exercitando o meu estar no mundo e que eu vou colocando em prática os métodos, a metodologia que eu criei e onde eu tenho uma sala de aula leve, com crianças participativas, eu tenho uma sala de aula sem indisciplina e tudo isso construído com muita afetividade. E é essa experiência, é essa vivência que eu estou levando nessa semana que eu já falei para vocês, do dia 9 a 13 de janeiro. E hoje eu quero falar um pouco sobre paradigmas, né? Por que falar de paradigmas? Porque a gente precisa quebrar paradigmas para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente ter uma sala de aula afetiva, porque nós estamos vivendo presos em paradigmas, né? O que é paradigma? A palavra paradigma, ela vem do grego, que é paradigma, e ela significa modelo. Então, paradigmas são modelos que a gente repete, sem mesmo saber de onde veio, sem mesmo saber o porquê estamos repetindo. Então, os paradigmas, a gente vai repetindo padrões de comportamento, a gente repete hábitos sem questioná-los, sem saber por que a gente está fazendo aquilo. Como surgem os paradigmas? As pesquisas apontam, né, que alguns cientistas fizeram um experimento com 5 macacos. Então, eles pegaram 5 macacos, colocaram numa jaula, colocaram uma corda e no final, no alto da jaula, tinha um cacho de banana. Quando o primeiro macaco subiu nessa corda para pegar a banana, os 4 que estavam embaixo esperando receberam um jato de água fria. Aí o macaco desceu, comeu a banana, eles ficaram lá. Quando cada vez que algum macaco subia na corda, os que estavam esperando, os que estavam para subir, recebiam um jato de água fria. Isso aconteceu várias vezes, até que quando um macaco
subiu na corda para pegar a banana, os 4 macacos foram lá e o impediram de subir e bateram nele. E aí ele não subiu. E todas as vezes que algum macaco tentasse chegar na corda para pegar a banana, os outros batiam e o impediam de subir. E aí os cientistas então, por que eles fizeram isso? Porque eles se condicionaram, né? E aí a psicologia do comportamento traz essa questão do condicionamento. Eles se condicionaram que cada vez que alguém chegasse na corda, ele que estava ali embaixo ia receber um jato de água fria. Então bastasse que algum macaco chegasse na corda para que eles impedissem esse ato, porque eles já tinham sido condicionados de que eles receberiam um jato de água fria. Então a gente tem o Skinner, que na psicologia, eu não vou entrar nesse detalhe agora, né, porque essa live não é para isso, mas nas minhas mentorias, no meu processo de formação, eu falo um pouco sobre o Skinner, sobre o reforço positivo, reforço negativo, a punição positiva, a punição negativa. Eu vou falar um pouco disso na semana, que é importante a gente conhecer também como funciona o comportamento da criança, porque muitas vezes a gente está achando que a gente está corrigindo um comportamento e na verdade nós estamos reforçando esse comportamento. Mas isso vai ficar lá para a semana da sala de aula afetiva. Mas esses macacos, então, eles se condicionaram a isso. Eles recebiam uma punição, que era um desconforto cada vez que o macaco tentasse pegar a corda. Eles se condicionaram. E aí os cientistas, então, começaram a fazer a troca desses macacos. Eles tiraram um desse macaco, que já estava condicionado, e colocou um macaco novo. Quando esse macaco entrou na jaula, a primeira coisa que ele viu foi a corda e a banana, e ele subiu para pegar. Quando ele subiu para pegar, os outros 4 macacos que estavam condicionados foram lá e impediram que ele subisse. E não deixou ele subir, e batia nele. Toda vez que ele tentava subir, eles iam lá e batiam nele. Até que chegou uma hora que esse macaco novo já não subiu mais para pegar a banana. E os cientistas foram então substituir o segundo macaco. E quando o segundo macaco novo chegou, ele tentava subir e os outros 4, lembrando que um era o novo, que nunca tinha recebido jato de água fria, mas ele ia lá e batia nesse macaco e não deixava o macaco pegar a banana. E assim foi acontecendo sucessivamente, até que os cientistas haviam trocado da jaula todos os 5 macacos que haviam recebido jato de água fria. Colocando então na jaula só haviam macacos novos, mas toda vez que o último macaco que chegava, tentava pegar a banana, os outros 4 batiam nele, até que chegou uma hora que nenhum mais desses 5 macacos tentavam pegar a banana, sendo que nenhum deles haviam recebido jato de água fria. Eles já tinham ali criado um paradigma. Eles estavam repetindo um padrão de comportamento, né, a partir de um condicionamento de que pegar a banana ele apanha, mas ele não sabia o porquê disso, né? Ele não tinha a história da água. Então, a gente, no comportamento, a gente vai fazendo isso, a gente vai repetindo padrões de comportamento sem mesmo saber porquê. Tem um outro exemplo que eu também gosto, que é mais facinho, porque é pequenininho, para trabalhar com criança, porque a gente trabalha isso também com as crianças, que é do peixe na forma, né? Tava uma época de festa e aí a mãe colocou um peixe, serviu o peixe na forma sem a cabeça e sem o rabo. E aí o namorado da menina falou: mas por que vocês não servem o peixe inteiro, né? Vocês não gostam da cabeça, né? E ela falou assim: não, a gente até gosta, mas é porque é assim que eu sirvo. Mas por que a senhora serve assim? Ah, não sei, porque a minha mãe servia assim e eu sirvo assim. Então a menina com o namorado foram lá na avó e falaram: vó, por que a senhora serve o peixe sem a cabeça e sem o rabo? E aí a avó falou: ah, eu não sei, eu sirvo assim porque a minha mãe servia assim e eu fui servindo assim. Aí a menina foi com o namorado na Bisa e falou: Bisa, por que a senhora serve o peixe sem a cabeça e sem o rabo? A senhora não tem alguma coisa? Faz mal? É por isso? Ela falou: não, minha filha, eu servia assim porque naquela época a gente não tinha dinheiro e a gente tinha uma forma muito pequenininha, não cabia o peixe inteiro. Então a gente cortava a cabeça e cortava o rabo para que o peixe pudesse caber na forma. Então isso é um paradigma, né? A gente vai repetindo, quando não tem mais nem necessidade daquilo, né? A família já estava numa outra época, já tinha a forma, era enorme e ficava o peixinho cortado lá dentro. Tem pessoas que usam isso com outros tipos de carne,
mas a ideia é mostrar isso, né? É mostrar que o paradigma, ele é uma visão reduzida do mundo, né? Ele coloca a gente dentro de um comportamento em que a gente fica ali repetindo, sem uma visão crítica, sem uma análise crítica, né? Tem uma frase do Leonardo Boff que ele fala assim: os olhos veem a partir de onde os pés pisam, né? Então é onde a gente está pisando que a gente está vendo, mas às vezes a gente pode abrir uma janela e ver além dela. Eu tinha um professor que ele falava assim: vocês precisam avançar da visão do sapo que mora no poço, que é bem isso que o Leonardo Boff fala nessa frase. O sapo que vive dentro de um poço, ele tem uma única visão de mundo, que são um mundo redondo ali do poço e um azul do céu que ele enxerga lá longe. E ele acha que o mundo é aquilo. E ele poderia pular, sair desse poço e viver uma outra aventura, uma outra história, mas ele nasceu ali e ali ele vive achando que aquilo ali é o mundo dele. Um dos pilares do método de tessitura, eu falo sobre os mindsets, né? Que são os mindsets fixo e os mindsets de crescimento, que é exatamente isso. O mindset fixo é esse você estar preso, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, que é a síndrome de Gabriela, né? A Érica colocou aqui, Leonardo Boff, né? Ele é um querido, assim, uma leitura imprescindível para o professor que quer ter um olhar crítico, que quer avançar nisso, né? E aí a gente começa a olhar para o paradigma, a gente traz o paradigma para a nossa sala de aula, para a nossa realidade, né? Por que nas escolas as salas ainda estão com carteiras enfileiradas? Muitas e muitas salas ainda mantêm carteiras enfileiradas. Por que quando vai terminar uma aula e começar outra, toca um sinal, parecendo um sinal de fábrica, né? Por que não se pode mudar isso? Quando a gente tem aí Montessori, Vygotsky, Piaget, falando da importância da criança aprender na relação com o mundo, no contato com o mundo, né? As salas de aulas ainda têm paredes, carteiras. Você vê hoje algumas experiências de escolas que deram super certo, como a Escola da Ponte em Portugal, como algumas escolas aqui no Brasil, que tiraram as salas, né? Que acabaram com as salas, que as crianças estudam em grupos, num salão enorme, estudam fora da sala, né? Só vão para a sala quando está com tempo ruim. Então, são experiências de pessoas que estão quebrando o paradigma e a gente precisa quebrar. É lógico que a gente não vai fazer isso de uma hora para outra. Não adianta a gente chegar na escola e falar: hoje vamos tirar as paredes, e aí o que ia acontecer, né? Uma tremenda de uma confusão, uma tremenda de uma bagunça, porque a gente repete paradigma e as crianças também repetem paradigmas. As minhas crianças, por que as crianças andam enfileiradas? E aí você fala assim: para poder ter um controle das crianças, mas as crianças podem andar sem estar em fileira e terem uma autogestão do seu comportamento, né? No correr, no brigar, no cair, porque quando elas não estão... Eu canso de ver professores de turma maiores, não estou falando dos pequenininhos de primeiro ano não, tá, gente? Porque esses aí a gente precisa realmente ainda, eles levam tempo para poder entender como é que eles vão se comportar na escola, e os professores muitas vezes andam olhando para ele, andam de costa. Eu estou falando de crianças maiores, professores andando de costa, porque o aluno de 5º ano, se o professor virar as costas para o aluno, eles vão começar a se matar na fila. Então, por quê? Porque a gente está repetindo paradigma sem uma reflexão, sem um porquê, né? Sem deixar que a criança também faça as suas escolhas. E o paradigma é uma coisa tão forte que os meus alunos, eles têm opção de escolha, eles sentam como eles querem sentar. Às vezes eu faço, conforme a aula vai acontecendo, as minhas aulas são mais dinâmicas, eu trabalho muito com projetos, então muito com trabalho em grupo, e aí eles podem sentar em grupos, eles podem sentar em círculo, eles podem fazer eu faço às vezes uma meia-lua, a minha sala é grande, mas eu tenho muitos alunos, então eu tenho que fazer 2 meias-luas, e as crianças, quando eu comecei a trabalhar assim, eu não conseguia trabalhar com as crianças porque elas falavam muito, porque elas não estavam acostumadas com esse jeito, elas estavam acostumadas enfileiradas, então leva um tempo para elas entenderem que elas precisam parar de conversar, não é porque tá junto que vai ficar conversando sobre qualquer coisa, que é para conversar sobre o tema que a gente está propondo. Só que eu não conseguia, eu fiquei uma semana e eu não conseguia, assim, estava muito difícil trabalhar com as crianças, e eu faço na minha sala, um conselho de classe, que é uma abordagem da disciplina positiva, que funciona super bem. E nesse conselho de classe,
as crianças ainda estavam se adaptando ao próprio conselho de classe, que é, né, saber falar e saber ouvir, mas eles falaram assim, eu falei, eu não estava conseguindo cumprir, né, com o meu planejamento, estava muito atrasado, e eles falaram assim, porque a gente não consegue sentar junto e não conversar, porque a gente não sabe fazer isso, então eu acho que a gente tem que sentar separado para que a gente possa ficar quieto. Então as crianças mesmo querem sentar separadas para elas poderem ficar quietas, porque se elas estão juntas elas não conseguem. Então quebrar esses paradigmas não é fácil. Quebrar paradigma exige muito da gente, porque o paradigma impede a gente de crescer. O paradigma são hábitos que a gente vem fazendo há muito tempo, que a gente tem dificuldade de quebrar. Eu já vi frases que falam que é mais fácil você, sei lá, qualquer coisa que quebrar um paradigma, mas é possível sim. A gente precisa quebrar paradigmas para a gente ter uma sala de aula afetiva, para a gente crescer enquanto profissional, para a gente ser valorizado enquanto profissional, a gente precisa quebrar paradigmas, né? E aí, como é que a gente faz isso? O que a gente precisa trabalhar na gente para a gente poder quebrar um paradigma, né? A gente precisa olhar para a nossa autoestima. A gente já falou sobre isso aqui. A primeira live dessa semana foi uma live que eu falei muito sobre isso, né? Foi uma live que eu trouxe muito para essa reflexão. E na live de ontem a gente falou sobre os hábitos, né? Que a gente precisa criar bons hábitos, novos hábitos. E para a gente criar novos hábitos, a gente precisa quebrar paradigmas, sair dos hábitos que a gente estava vivendo, que não estavam nos fazendo crescer, que não permitia esse crescimento e trazer novos hábitos. Então, na live de ontem eu falei sobre isso, eu trouxe os 7 hábitos para um professor ser mais eficaz, ser mais eficiente na sua sala de aula. E hoje eu vou retornar ao tema da autoestima. Eu recebi algumas mensagens no direct, algumas pessoas pedindo para falar um pouquinho mais sobre isso. Então eu vou falar um pouquinho mais da autoestima hoje, porque na semana que vem eu vou entrar mais nas abordagens dos métodos, das metodologias que eu utilizo. Então, o porquê da importância, né, da autoestima? Por que é a autoestima? A autoestima é o valor que a gente dá pra gente. Olá, Carla, Daniele, que linda, que bom você estar aqui. Geisa, que bom, gente. Parabéns, você renovou seus hábitos. É isso aí, a gente precisa, né? E eu renovei mesmo. A Carla é uma fisioterapeuta, assim, fantástica. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu tive problemas sérios na lombar. Eu fiquei sem conseguir andar, ficava na cama, toda hora eu tinha crises. E eu fui fazer um tratamento com a Carla e eu precisei mudar os meus hábitos, sim, né? De criar o hábito de fazer os exercícios diários que ela passou, que ela recomendou. Então, isso é mudar de hábito, a gente precisa fazer isso, né? E a autoestima é o valor que a gente dá pra gente, né? É o quanto que você se gosta, né? É a base da nossa relação. A gente não vai mudar paradigmas se a gente tiver uma autoestima baixa. Se a gente tiver no mindset fixo de eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Se a gente tiver com o olhar do sapo que mora no poço, né? Então, para a gente quebrar paradigmas, a gente precisa estar bem com a gente precisa trabalhar a nossa autoestima. E a autoestima, gente, ela é construída no decorrer das nossas vidas. A nossa autoestima começou a gente começou a construir a nossa autoestima quando a gente começou a dar os primeiros passos. Então é muito importante professor, é muito importante quem é mãe, quem é pai, cuidado com a fala das crianças, né? Lá na aula do Mindset eu vou falar mais sobre isso, né? Porque as falas, elas colocam as pessoas em caixinhas. As falas dos adultos colocam as crianças dentro de um paradigma. As falas dos responsáveis colocam as crianças com uma autoestima nula. Então, quando a criança é bebezinho, que ela está começando a engatinhar e ela começa a subir nas coisas, então você fala, olha, legal, você conseguiu, vem aqui, vamos lá, você consegue, você é capaz. Sabe aquele desafio que os pais reclamam muito, que a criança quer escolher a própria roupa? Pois é, mas escolher a própria roupa é reforçar a autoestima da criança, é mostrar para ela que ela sabe sim escolher a própria roupa, que legal, ela conseguiu escolher uma roupa bacana. Ai, Gleice, mas ela vai escolher a pior roupa para ir, sei lá, num aniversário. Dê alternativas para que ela escolha. Mostre para ela cinco peças que você considera ser ideal para aquele lugar que você está indo e deixa que ela escolha uma. Então a escolha dela vai ser uma escolha que vai te agradar, mas ela vai se sentir escolhendo, ela vai se sentir participando. Então frases como
você não faz nada certo, ai, tinha que ser você, né? Tudo que você pega você derruba. Ah lá, fulano derrubou a Coca-Cola, mas imagina se não ia derrubar, né? Tudo que põe na mão derruba. Essas falas que as mães falam sem pensar, que os professores falam sem pensar, acabam com a autoestima da criança. E autoestima, gente, ninguém constrói, né? Eu não tenho como aumentar, construir a autoestima do meu aluno. Eu tenho como proporcionar um ambiente seguro, firme, para que ele se desenvolva, para que ele construa a sua autoestima, assim como foi feito comigo. Então, um espaço amoroso, um espaço afetivo, um espaço de acolhimento, um espaço onde a criança se sente segura para errar, tudo isso contribui para que ela tenha uma boa autoestima, para que ela tenha uma alta autoestima. A Joelma falou aqui, quando meus alunos dizem que não conseguem fazer uma determinada atividade, eu peço para ela repetir, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Isso, Joelma, isso é fantástico, é isso que a gente tem que fazer, mostrar para a criança que ela é capaz sim, sabe, que ela consegue, que ela vai lá. E a gente, eu não estou falando que a gente não vai olhar para as nossas dificuldades, para as nossas fraquezas, que a gente tem, que as crianças têm, mas olhar para a fraqueza no sentido da gente buscar melhorar, buscar construir isso. Então, se eu tenho dificuldade num determinado campo, eu sei que ali eu não sou legal, eu não vou ficar mal porque eu não sou legal. Porque as pessoas, né, eu falei na primeira live, a gente tem pessoas bacanas e pessoas que não são bacanas. Tem momento que a gente está bem, tem momento que a gente não vai estar, né? A gente não está falando da positividade tóxica, a gente está falando de um olhar otimista, mas baseado numa estrutura legal, nossa, verdadeira. Então a gente vai sim olhar para os nossos problemas, para os nossos defeitos e a gente vai trabalhar neles, a gente vai buscar melhorá-los, né? Por isso a gente faz terapia, por isso a gente, né, participa de grupos, porque isso é importante, assim com os nossos alunos, né? Olá, Giovana está aqui nas 3 lives. Porque a gente precisa ter esse olhar, né? A gente precisa fazer isso. E aí tem um relatório do Instituto Península que chama esse aqui, ó, Retratos da Carreira Docente do Professor. Depois eu vou colocar o nome dele direitinho no descritivo dessa live. Chama Retratos da Carreira Docente. O Instituto Península que fez esse trabalho, é um trabalho fantástico, é uma pesquisa muito legal, muito bem elaborada. Ela foi feita em 2019 e aí ela revela que 55% dos professores que foram entrevistados colocaram como sendo questões que os afetam na sala de aula. E eles colocaram quais seriam essas questões: indisciplina, problemas com a família dos alunos, falta de interesse das famílias dos alunos e a desvalorização do professor, né? E o professor se sentir sem valorização, com baixa autoestima. Então, gente, a gente só vai ser valorizado quando a gente também se valorizar, quando a gente também mostrar que a gente pode fazer as coisas legais, que a gente é capaz de fazer, que a gente faz um trabalho diferenciado. E aí, a não valorização, ela nos incomoda, é lógico que me incomoda saber que eu faço um trabalho super bacana e que a sociedade não me valoriza. A sociedade valoriza muito mais o professor universitário do que os professores do ensino básico e ainda menos ainda os professores de educação infantil, que é a base de tudo, que são os professores que mais se envolvem, que mais trabalham, que eles trabalham muito, gente. Professor de educação infantil de 1º ano tinha que ter um salário diferenciado, porque é muito trabalho para poder alfabetizar, para poder fazer um trabalho eficiente e é super desvalorizado. Uma coisa é eu me incomodar com essa desvalorização, que eu, Gleice, me incomodo. Outra coisa é eu deixar que essa desvalorização da sociedade me impeça de agir, me paralise, me faça adoecer. Porque a gente também eu já falei nas lives anteriores o quanto que os professores estão adoecendo. A gente tem aí 71% dos professores entrevistados antes da pandemia dizendo que se afastaram da sala de aula por síndrome de Burnout ou por questões psiquiátricas. Isso antes da pandemia. Então, nós estamos adoecendo. Então, a gente precisa olhar para a gente. Então, por que eu quis fazer essas lives e eu já estou pensando em continuar com as lives com esse tema? Porque a gente está adoecendo, porque quando a gente olha para a educação, a gente tem, né, numa sala de aula o aluno, o conteúdo, as metodologias e o professor. E a sociedade
e as instituições olham muito para o aluno e muito para o conteúdo e pouco se olha, pouco se fala, pouco se abre espaço para o professor. Né? Então a gente precisa começar a falar, a gente precisa ter espaço para a gente conversar, precisa começar a ter fóruns, né? Ter fóruns da educação, ter rodas de conversa com os professores para que a gente possa falar, que a gente possa ser ouvido. Quando a gente chega nisso, a gente começa a melhorar a nossa autoestima, a gente começa a se sentir presente, né? Porque a gente está se formando, a nossa autoestima veio lá de quando a gente é pequenininho, mas ela pode ser mudada, né? A gente pode mudar isso, a gente pode fazer mudança. Eu falo muito quando eu trabalhava com crianças e adolescentes, numa instituição, eram crianças que estavam lá porque haviam sido retiradas da família, porque haviam sofrido abusos psicológicos, físicos, às vezes abusos sexuais. E essas crianças, essas meninas adolescentes estavam ali vivendo o pior momento, né? O pior dos mundos, que é você perder a sua família. E por mais que a família fosse agressiva, por mais que a família fosse violenta, as crianças, na maioria das vezes, preferem estar com essa família do que estar na instituição, porque é um vínculo muito forte, né? Então, para a criança, isso tudo fica muito, ela se desestrutura, ela se quebra inteira, né? Alguns sentem raiva e ao mesmo tempo se culpam porque estão sentindo raiva dos pais. As maiores brigas que tinham nessa instituição, na época que eu estava trabalhando com as crianças, era porque uma criança tinha xingado a mãe da outra. Então, assim, elas brigavam pela mãe, aquela mãe que abusou, aquela mãe que negligenciou, aquela mãe que ou entregou para o Estado porque não dava conta mais de cuidar, ou porque ela mesma tinha causado algum dano emocional ou físico àquela criança. E aí eu olhar, e essas crianças estavam passando por psicólogos, estavam trabalhando com isso, mas eu falava para as meninas assim, nesse momento agora, o que aconteceu já aconteceu. Né? A gente não tem como mudar o que aconteceu, mas a gente tem que construir o que vai acontecer na vida de vocês. Né? E aí tem uma frase de um professor que ele falava, não importa o que fizer hoje, agora, depois de você estar trabalhando já tudo isso, tá, gente? Não estou negando o passado, mas num contexto em que o passado já está sendo trabalhado a partir de terapias, a partir de análise, mas você precisa olhar e falar assim, o que hoje, agora, não importa o que fizeram com você, e sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. A situação já foi feita, agora você precisa dar um encaminhamento para isso, né? Você precisa trabalhar esse luto, trabalhar essa dor, trabalhar essa mágoa e depois fazer as pazes com quem te magoou, seja qual for o caminho que você for escolher, mas deixar isso ali no passado e seguir o seu futuro, construir um futuro brilhante, não fazer dessa dor, não fazer dessa mágoa, não fazer desse abandono o seu cartão de visita. Porque se você reparar, você provavelmente conhece alguém que usa da mágoa, usa da dor, usa do que aconteceu no passado o seu cartão de visita. Né? Quando você começa a conversar com a pessoa já traz essa questão, essa separação, essa dor dessa separação, quando você vai ver a pessoa já está separada há 10 anos, mas essa separação ainda não foi resolvida. Então é muito importante a gente olhar para o que a gente está vivenciando, para o que a gente viveu, olhar para aquilo, trabalhar aquilo, buscar ferramentas para que a gente possa trabalhar isso, buscar uma terapia, buscar um trabalho em grupo, né? Buscar ajuda num livro, num vídeo, que seja, você vê qual a sua possibilidade, né? Nem sempre você consegue fazer uma terapia, não tem recurso para isso, mas você precisa olhar para isso e falar, não, agora ficou ali. Fazer as pazes com isso, deixar, porque o que a gente fica magoando, o que a gente fica trazendo, remoendo, fica. E o que a gente, sabe, acolhe, vai embora. Então, acolher o passado, acolher o que passou no passado, mesmo que não tenha sido uma coisa bacana, mas fazer as pazes com ele e seguir. E aí trabalhar a nossa autoestima, né? E aí como é que a gente trabalha a nossa autoestima, né? Eu vou trazer aqui para fechar essa live 5 princípios que eu já falei nas outras lives, mas que eu acho que é importante a gente fechar essa semana trazendo esses princípios para a nossa vida, né? Que primeiro para trabalhar nossa autoestima, não se comparar com outra pessoa. Então, assim, a comparação, ela é um problema para a gente trabalhar nossa autoestima. Quando a gente se compara com o outro, que a gente se acha
inferior ao outro, porque o professor tem a sala mais bonita, porque o professor consegue trabalhar melhor com as crianças, porque a minha prima posta lá no Facebook uma vida maravilhosa e eu não tenho nem o que postar. Ela viaja, eu não. Ela tem um cabelo bacana, eu não. Ela é magra, eu sou gorda. Ou ela tem um corpo bacana e eu sou magra demais. Então, para de se comparar, né? A gente não pode se comparar com o outro. O outro ele tem a realidade dele, eu tenho a minha realidade, eu tenho a minha história, eu tenho a minha vivência. Né? Você pode se inspirar em outras pessoas, você pode falar, nossa, aquela pessoa ele viaja muito, eu vou me inspirar porque eu quero viajar também. Ter uma pessoa que você ache bacana como uma inspiração é uma coisa, se comparar com o outro para se sentir inferior é outra coisa. Né? E a pessoa que ela tem uma autoestima resolvida, ela é tranquila também, porque a autoestima, quem tem uma boa autoestima, quem tem uma alta autoestima, ela é tranquila. Aquela pessoa que se coloca muito acima do outro, que fala, eu sou isso, eu sou a melhor, eu sou a bambambam, eu não tenho problema nenhum, tudo eu resolvo. Essa pessoa tem uma autoestima que precisa ser trabalhada. Né? Na verdade, ela vai maquiando o que ela é, se colocando numa posição que ela não é, tendo uma necessidade muito grande de mostrar que ela é boa, que ela é a melhor, que ela é capaz, que ela é estruturada. Quando a pessoa tem muito disso, gente, ela tem uma questão aí que ela precisa trabalhar com a autoestima. Porque quem tem uma autoestima segura é tranquilo, né? A pessoa que tem uma autoestima trabalhada, ela quer o bem do outro, ela contribui para o outro, ela contribui para que as pessoas fiquem bem. Então, muito cuidado com essas pessoas que também são pessoas tóxicas, são pessoas que ficam te diminuindo, sabe? Aquela pessoa que você chega e fala, se eu fiz não sei o que, e a pessoa fala, eu fiz e aí fez um melhor, né? Eu fui, sei lá, fui selecionada num concurso X, a pessoa, mas quando antigamente, eu fui selecionada, a pessoa não te ouve, ela sempre vai falar que ela tá melhor do que você. Essas pessoas são pessoas tóxicas, essas pessoas são pessoas que você precisa saber como lidar com elas. Não estou falando para você romper as amizades, mas você, sabe, mantém essa pessoa um pouco distante de você, e se você sentir que está sendo invadida, que você não está conseguindo avançar porque essa pessoa está te sufocando, afasta sim, rompa essa amizade. Né? O segundo princípio é o princípio de você se comparar com você mesma. Né? Gleice, você falou para não me comparar, agora está falando para me comparar. É você se comparar com você, não com o outro. É você ver como você era antes e buscar melhorar e você fazer esse acompanhamento do seu processo evolutivo, do seu caminhar. Né? É você, cada dia, mostrar a sua melhor versão. É você ser hoje melhor do que você foi ontem. Eu falo isso aos meus alunos. Né? Criança, 4º, 5º ano, eles gostam muito de se comparar, eles querem muito ficar com briguinha. E eu falo, não, você não tem que se comparar com o outro, se compara com você. Né? Você tem a sua história de vida, ele tem a história de vida dele. Mas se compare com você. Busque ser hoje o que você é melhor do que você foi ontem. Então você vai buscando melhorar. Eu trabalho muito na minha sala de aula com autoavaliação. Eu não avalio meus alunos, eles se autoavaliam. E eu tenho várias ferramentas para trabalhar isso. E nesse momento eu vou ensinando a criança isso. E aí às vezes a criança fala assim, mas tia, porque você pode colocar uns coraçõezinhos num coração, umas bolinhas num coração maior para saber como é que a gente está na sala, é uma das ferramentas. A outra é um cartãozinho que cada criança tem, e aí a criança vai lá e ela carimba como ela foi naquele dia. E às vezes uma criança olha o outro, porque às vezes eles estão sentados juntos. Tia, mas ele fez... Não, você não tem que saber o que ele fez, nem eu. Ele está se autoavaliando, né? É um processo. Às vezes a criança vai tentar pôr uma coisa que não foi, mas depois ela começa a perceber que não é por aí e ela vai mudando. Então é muito importante a gente ter essa forma, né? Esse momento para a gente se autoavaliar. Então, não se comparar com o outro. Se autoavaliar e se comparar com a gente mesmo é o segundo. O terceiro, parar de viver no passado, né? Como eu acabei de falar agora, né? A gente não pode fazer do passado o nosso cartão de visita. A gente não pode fazer daquela dor que a gente sentiu o nosso cartão de visita. A gente precisa olhar para frente, a gente precisa caminhar, a gente precisa buscar, ter novos objetivos, né? Construir novas metas. A gente precisa entender o que a gente está vivendo, entender o que a gente está sentindo, olhar para isso e falar, não,
respira e agora eu vou seguir, eu vou construir uma nova, isso não está me fazendo bem, então eu preciso criar uma nova meta. Então sair do passado, sabe? Não é ficar, repetir paradigmas como muitas vezes um pai ou uma mãe que apanharam muito na infância, aí quando se tornam pais, acabam reproduzindo esse paradigma e querendo educar a criança a partir, né, da agressão física. Então, você precisa, e muitos pais não, falam, não, eu apanhei e não quero repetir isso com meu filho. Conseguem quebrar isso, conseguem ter essa visão, né? Falam, não, eu apanhei muito, eu não morri, eu tô aqui, mas eu reconheço que isso me doeu, que eu senti muita raiva do meu pai quando eu apanhava, que eu me senti injustiçada. Eu não quero repetir isso para os meus filhos. Então, eu vou buscar novas abordagens de educação, onde eu não tenha que ir para agressão física, né, para o tapa, para a chinelada, enfim, ou para agressão verbal. Então isso é quebrar paradigma, isso é a gente sair do nosso passado, né, quebrar o nosso passado. A quarta é estabelecer as novas metas, né, que a gente também, já estou falando nisso aqui, então, pensar no que você quer para você, criar suas metas, sabe aquela listinha que a gente faz todo final de ano, né? É legal, é bom, é importante. Né? A neurociência mostra que fazer essas listas e colocar o ok faz muito bem para o cérebro. O cérebro libera alguns hormônios que vão aliviar a pressão, que vão te deixar bem, que vão fazer você ter um olhar mais atento para a sua própria vida. Então, fazer uma listinha, ir lá e colocar ok, né? Ticar o que você colocou. Eu faço isso sempre, eu adoro fazer lista, ter uma agenda, né? E listar o que você vai. E aí tem uma questão que assim, às vezes a pessoa é muito ansiosa, então não vai fazer uma lista enorme que depois você não vai conseguir dar conta de realizar. E aí você vai lá e se sente frustrada porque você não colocou. Então faça listas com coisas pequenas que você sabe que você vai conseguir realizar. Coloca ali 3 coisas num dia e aí você vai lá e coloca o ok que você fez. Isso vai te ajudar, isso vai fazer com que você se sinta segura, isso vai ser bom para sua autoestima e você vai aí se desafiando e colocando, criando metas que te impulsione a você seguir, você atingi-la, né? E a quinta e última foque nas suas forças, né? No que você faz de bom. O que você é bom, né? Reconheça as suas fraquezas, a gente já falei sobre isso, trabalhe com elas, mas pense o que você gosta, o que você é bom, o que você é melhor, né? O que você faz de forma espontânea, que flui. Porque você é uma pessoa que tem coisas bacanas, todo mundo tem, né? Mas se a gente pergunta para a pessoa, escreve aí 3 defeitos seus, a pessoa vai lá e escreve rapidinho. Eu faço muito isso no processo de formação. Agora escreve aí 3 qualidades, a pessoa fica toda a vida pensando quais são as qualidades. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade punitiva. A gente cresceu sempre sendo puxado para o olhar do negativo, sendo as críticas, né? As falas de forma crítica, fazendo com que a gente tenha um mindset fixo. Então isso faz com que a gente pare de pensar no nosso potencial. E eu tenho, quando eu começo o grupo de formação, que eu recebo os professores nesse processo, a primeira coisa que eu trabalho com eles é o olhar para a própria vida. Então eu tenho uma dinâmica que chama linha da vida, que eu faço essa linha da vida, que eu dou para os professores um espaço para eles olharem para a sua vida, para tudo que aconteceu, para, sabe, fazer as pazes com o que ficou, com aquela mágoa que está lá, trazer aquela mágoa, trabalhar aquela mágoa, se perceber que precisa estar bem para poder seguir. E eu falo muito com eles, eu falo muito isso nas lives, nos vídeos do canal. A gente só consegue levar o outro aonde a gente conseguiu chegar. Então, se a gente é professor, se a gente quer propor transformação na vida das nossas crianças, a gente precisa estar bem, porque senão a gente adoece, como as pesquisas estão mostrando que os professores estão adoecendo. Então isso é muito importante, né? A gente olhar para o que a gente tem, qual é a sua excelência, o que você faz de melhor, né? Qual é a sua maestria? Escreve aí para mim, gente, hoje a gente não está conversando, ontem a gente conversou bastante. Escreve para mim aí, Érica, Tayana, vamos lá, escrevam para mim qual é a sua melhor qualidade, aonde você é excelente, uma coisa que você sente em você que você tem de excelência, né? Pensa um pouquinho e coloca aí para mim.
O que você é excelente, o que você faz de bom, o que você sente que você é segura, qual é a tua força, né? E isso é tão importante. A minha turma é uma turma que eu trabalho muito educação socioemocional, então é uma turma que é uma turma unida, mas eles estavam brigando muito, estava tendo muita fofoca, muita fofoca. Eu fiz um post sobre isso até no Instagram, e aí eu fiz um círculo com eles, e eu dei um pedaço de papel para cada criança, e aí eu conversei um pouco sobre a questão da amizade, fiz uma fala introdutória, e eu pedi para que eles olhassem para quem estivesse do seu lado. Eles sentaram de forma aleatória, eu fiz um círculo, eles foram entrando e sentando. Eu falei, olha para a criança que está à sua direita e escreva uma palavra de como você vê, uma coisa positiva que você vê nesse seu colega. E aí foi tão bonito que eles escreveram gentil, né? Eles colocaram lá, fulano é gentil, é acolhedora, é alegre. Eles começaram a ver as qualidades das outras crianças. E aí eles se abraçaram. Teve uma criança que colocou, você é muito gentil. Aí o menininho levantou e eles deram um abraço tão bonito. Eu estava com o celular na mão, eu fotografei. E aí a imagem do abraço mostra o quanto que eles estavam realmente conectados, o quanto que eles estavam... Por quê? Porque é importante a gente também olhar e valorizar o que o outro tem de bom e valorizar o que a gente tem de bom também, né? Então, o que a gente tem de excelência, o que a gente tem que é legal. Então, colocar isso, né? Então, deixa eu ver aqui. Organização, compreensão, determinação. É isso, né, gente? Eu acho que uma das coisas que eu tenho em mim, que eu acho que eu tenho que eu acho que é uma excelência em mim, é o acolhimento, assim. Eu gosto de acolher as pessoas, eu acho que é a generosidade. As crianças já fizeram isso comigo também. A criança que me tirou, porque eu também estava no círculo, escreveu que eu era generosa. E eu achei isso muito lindo, assim. Eu fiquei pensando, falei, nossa, que visão, né, que ele tem de mim. Positiva. É isso, a gente precisa ser determinada, ser compreensiva. A gente tem muitas coisas bacanas na gente e a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para o que a gente tem de melhor, parar de ouvir os outros, né? Cuidado com isso, com aquela pessoa tóxica que chega perto da gente, que fica só criticando, né? E também, eu falei isso na primeira live, parar de fazer as coisas somente para agradar o outro, né? Colocar sempre o outro em primeiro lugar. Na primeira live eu falei um pouco mais sobre isso, não vou falar isso agora. Eu não estou falando que para você se tornar uma pessoa narcisista, que se coloca sempre em primeiro lugar e que os filhos, os maridos vêm lá atrás e todo mundo vem atrás porque você é linda e maravilhosa. Não é isso. Eu estou falando para você não se anular pelo outro. Eu estou falando que existem momentos em que sim, as outras pessoas vão vir em primeiro lugar. Uma mãe que acabou de ter um bebê, o bebezinho, até o primeiro ano de vida, 2 anos, ele está ali em primeiro lugar, ele precisa da atenção da mãe, ele precisa dos cuidados da mãe, mas não significa que a mãe precisa se anular por ele. Pode chegar um dia que ela pode também falar, não, hoje eu vou sair com as minhas amigas, eu preciso, então tira lá o leite, coloca na mamadeira, deixa o neném bem cuidado com o pai, que tem sim capacidade de cuidar, ou com uma outra pessoa, e ela vai ter um momento dela, quando o bebezinho já está maior, porque é difícil isso, para quem é mãe sabe disso, mas é importante você também cuidar de você, é importante você não se anular para os filhos. Os filhos são importantes na nossa vida, claro que são, mas você precisa também ser importante na sua vida. Quando você está no avião e que tem um problema com o avião e que caem as máscaras, qual é a recomendação? Primeiro coloque em você, depois coloque nos outros, porque se você não colocar em você, você pode colocar nas crianças ou na pessoa que não tem capacidade para isso e você depois não tem mais força para colocar em você. Então, para você cuidar dos outros, você precisa estar bem. Para você cuidar do seu filho, do seu marido, você precisa estar bem, você precisa cuidar de você. E eles são capazes, eles têm força. A pedagogia sistêmica é mais um pilar que eu trabalho na minha sala de aula, que eu trabalho no método e vou apresentar na semana. É um pilar que fala muito da força das pessoas, né? Que a gente às vezes não percebe, a gente acha que a gente precisa cuidar de todo mundo, porque sem a gente eles não vão dar conta, sem a gente eles vão morrer de fome, sem a gente... Não é assim, eles têm força sim, eles dão conta sim, né? A gente precisa acreditar na força do outro e a gente precisa cuidar da nossa força. Então, parar de ouvir, se afastar de pessoas tóxicas,
se colocar em primeiro lugar em alguns momentos, equilibrar isso, né? Cuidar do outro, mas cuidar de você, deixar que o outro cuide, se deixar ser cuidada, né? Aceitar um carinho, aceitar um elogio, aceitar um mimo, aceitar um colo, porque às vezes também a gente quer ser tão firme, a gente se coloca numa postura tanto do cuidar do outro, que a gente não aceita ser cuidado. Então, ter essa atenção para isso, né? E atender a todas as necessidades, buscar um equilíbrio, que eu acho que é isso que é importante na sala de aula, né? Olha, para e pensa assim, o que você gosta de fazer, né? Você gosta de caminhar? Você gosta de ouvir música? Você gosta de ir na praia? Então faça isso, né? Pegue agora esse período que a gente está fora da sala de aula, que a gente está de férias, né? E faça coisas que tenham sentido e que tenham valor para você, né? Eu adoro caminhar com meu cachorro, adoro caminhar com o Tchê. Então, para mim, levantar cedo, ir para o parque, caminhar com o Tchê, me dá uma sensação, porque quando você está com quem tem cachorro, quem tem animal, contato com o animal, né, faz o cérebro liberar os hormônios, né? Então, a citocina é o hormônio do amor, causa um bem-estar. Então, estar em contato com os animais, ir na praia, quem está em cidade que tem praia, pisar na areia da praia, ter contato com a água do mar. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso, falando da importância que o mar tem com relação ao nosso corpo, né? A partir da neurociência, quais são os ganhos que a gente tem, né? Que a gente ganha ao pisar na areia, ao pisar na água do mar, quais os hormônios que a gente libera e como é que isso trabalha no nosso organismo. Então, assim, procurem fazer isso, gente, procurem cuidar de vocês, né? Nós, professores, precisamos nos cuidar, precisamos cuidar um dos outros, né? Buscar fazer rodas. Eu já estou pensando em fazer isso há muito tempo e as conversas que eu estou tendo pelo direct, pelo próprio WhatsApp, eu acho que ano que vem eu vou criar um horário de live só para falar sobre isso. Eu acho que eu vou criar um grupo só para que a gente possa participar. Eu tinha um grupo desse e depois a gente acabou desfazendo, mas na pandemia ele foi muito usado. Era um grupo só de professores e esses professores iam lá, era um WhatsApp e a gente falava, a gente colocava o que estava sentindo, e aí um acolhia o outro. Então era um grupo para a gente ser ouvido, né, ser acolhido. Eu estou pensando seriamente em fazer isso, ou no WhatsApp, ou no Facebook. Eu acho que a gente pode criar um grupo fechado, que eu acho que é importante isso, né? Eu participo de alguns grupos, eu vejo o quanto que isso é importante, mas não é um grupo de professores. Eu acho que a gente precisa ter um momento, porque a gente, na maioria das vezes, a gente fica muito sozinho dentro da nossa sala de aula, com as nossas questões, com as questões de família, às vezes com 30 crianças, 40, 38, e a gente precisa se fortalecer. A gente precisa finalizar o ano de 2022 e entrar o ano de 2023 com a nossa melhor versão, né? Nós somos professores e precisamos trazer a nossa força e a gente precisa estar bem para trazer isso, para que a gente possa propor as transformações que a gente quer propor na nossa criança. Então, que a gente tenha um 2023 assim, com a nossa melhor versão. Gratidão por vocês terem estado comigo até agora, né? Joelma está falando, me indica um livro da neurociência. Vou indicar, Joelma, manda uma mensagem para mim no direct. Eu até quero fazer ano que vem um post sobre a neurociência. Tem vários livros, como funciona o cérebro da criança. Eu não sei o nome do autor, mas eu vou te passar os que eu tenho, os que eu li e que eu gosto, né? Tem um livro que fala Porque o Amor é Importante, é muito legal, fala sobre a questão do amor no cérebro da criança. Eu vou te passar. Manda uma mensagem para mim no direct, que aí e deixa lá o seu e-mail, que eu passo, ou o seu WhatsApp, o que você achar melhor, eu passo para você. Ou então eu respondo lá mesmo, no direct, tá bom? E eu vou depois fazer um post sobre os livros de neurociência. Gente, gratidão por vocês estarem até aqui. Quem não se inscreveu e quiser participar da semana, se inscrevam. Ela vai ser lá do dia 9 ao dia 13. Serão 3 aulas para falar, mostrando o que nós, professores, acabamos fazendo de errado, achando que a gente está fazendo certo, para acabar com a indisciplina. Por que a indisciplina é um problema tão grande na vida dos professores, né?
como é que a gente entende como é que funciona a cabeça dessas crianças. Então a neurociência está aí, a psicologia está aí, o método Tessituras, que é o método que eu uso, que eu trabalho no processo de formação, que eu vou estar apresentando lá nessas 3 aulas, é um método que se embasa em alguns pilares que são comunicação não violenta, mindset, disciplina positiva, educação socioemocional, neurociência. Então, quando a gente está trabalhando com isso, e o nome Tessituras é exatamente porque eu vou tecendo esses saberes, né? Então, eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga, mas eu me especializei em comportamento infantil, eu fiz várias pós, vários cursos, eu leio muito, porque eu entendo que eu preciso entender, eu percebi isso, e lá eu vou contar toda a minha história, mas no momento em que eu estava desesperada, numa sala de aula, em que eu era o alvo de bolinha e de lápis, né? Eu acho que quem não passou por isso, eu resolvi pesquisar e entender o que acontecia, por que aquelas crianças, por mais que eu quisesse me aproximar, eu era alvo de bolinha e de lápis. Então, se você não se inscreveu, se inscrevam. Gratidão mesmo de vocês estarem até aqui, numa sexta-feira, né? Chegando aí o final do ano. Mas eu tinha prometido que eu faria essas 3 lives e eu estou cumprindo. Quem não pôde assistir agora vai assistir depois, ela vai ficar gravada. Gratidão pela partilha, gratidão pelos comentários. Que vocês cheguem no ano de 2023 com a melhor versão de vocês. Que vocês se tornem professores abelhas com o olhar e com a potência que vocês têm. Gratidão e até semana que vem. Semana que vem eu volto com as lives 2 vezes por dia, porque a gente vai esquentar mais ainda para essa semana. Beijo no coração.